continuidade, né? A tríade, ela pega, né, volume 1, volume 2, volume 3, 3 personagens, né? Tudo mais. Enfim, o que a gente tem? Né? Aqui os nomes. É verdade, verdade. Tem algumas edições em inglês que são as três obras juntas. Né? Moving the Mountain, que é justamente a estruturação, como que, né, movendo a montanha. E aí o puritanismo, né, uma coisa bem norte-americana de como que, né, esse desafio vai ser feito. Né? O Herland, que é o segundo volume, e With Her in Our Land, com ela em nossa terra. Então, os dois homens escapam com a mulher e vão para os Estados Unidos. Então, como que ela vai habitar aí? Né? E aí é muito interessante que é o ponto de vista, né, desses homens observando as mulheres. E aí o contraste, e a Charlotte, como ela era uma feminista, ela vai colocar o contraste a partir do estereótipo, de como que os homens veem as mulheres a partir do olhar dela como feminista. Né? Então, o Jeff, ele tem a questão do estereótipo de querer proteger. Então, as mulheres sempre vão ser seres frágeis e que precisam ser protegidas. E o Terry vai ter uma questão de que as mulheres são objetos que devem ser conquistados. Enfim. Outra coisa que é importante, que tem em comum com a utopia. Existe um espaço natural que protege, que cerca. Na utopia é uma ilha, aqui é uma floresta, afinal estamos nos trópicos. Né? Então, a floresta que protege esse vilarejo, uma mata muito densa, que é preciso adentrar essa mata para conseguir chegar, né, na Terra das Mulheres. E aí, enfim, né, eu gosto de usar o termo em inglês, porque o her é o pronome feminino ela, dela. Né? Então, é a terra delas. Então, é delas porque é o distanciamento do narrador. Eu estou vendo o delas, a terceira pessoa. Não é meu, não é nosso, não é de vocês, é delas. Por isso que eu gosto dessa edição, que é a Terra das Mulheres. E eles mantêm o Herland, que é a questão do pronome. Então, a distinção, o estranhamento, já está posto no título. Da mesma maneira que a utopia do Thomas More está posto no título também. Né? Fala. E aí, nesse caso, o terceiro volume que você falou, nossa terra seria esse civilizado. Então, o dela é esquisito no meio da floresta e a nossa terra é civilizada e eu vou levar ela para o lugar civilizado. Exato. Com ela em nossa terra. Nosso é um civilizado. E ela como esse elemento estranho. Exatamente. E aí, a questão da verossimilhança. Né? Se é uma terra distante, envolta nos trópicos, pela floresta, etc. e tal, é meio que difícil de mapear, de detectar aonde que isso está no mapa. Por quê? As mulheres anestesiam os visitantes. E aí, para justamente não saber aonde que é a localização exata. Quem assistiu Lost vai ver paralelos, né? Sabe? E olha como que isso cria a verossimilhança, porque é o ponto de vista do homem. Então, a gente chegou num determinado ponto do matagal, as mulheres nos anestesiam, a gente acorda numa fortaleza, que é meio que uma triagem ali, que eles ficam um tempo para se acostumarem, recebem uma tutora para ensinar os costumes e a língua. Olha que ferramenta narrativa brilhante de não precisar jogar tudo de uma vez. Vem uma tutora, ensina eles e aí a gente aprende junto com eles. Porque é o ponto de vista deles. Eles não sabem como funciona, a gente não sabe como funciona. Às vezes é uma personagem que vem e ensina, às vezes o personagem entra em contato com um livro e ele lê o livro, a gente lê junto. É um personagem, sei lá, ele assiste algum ritual e aí ele vai tentando entender como é que o ritual funciona e a gente vai aprendendo por consequência. Então, essa ferramenta de colocar na ambientação, no início, essa tutora, funciona muito bem para não jogar tudo de uma vez e a obra ser verossímil, ela ser coesa e ainda ser uma obra utópica. É bem interessante. E aí, o que a gente tem? Né?
Os 3 sociólogos, eles vão ficar ali alguns meses, né? Tentam fugir, porque eles, né, a questão do embate, né, a questão de a necessidade, né, de voltar e ter o conflito. Então, o conflito muitas vezes vai ser eles tentando fugir, né? Mas toda vez que eles tentam fugir, eles são recapturados, né? E aí eles vão ser alocados para um lugar, né, próprio, que aí quando eles dominarem a língua de fato, que a tutora vai e ensina, e provarem que eles são dignos de confiança, aí sim, né, vocês vão poder voltar, porque a gente sabe que vocês não vão, sei lá, né, trazer algum mal para a ilha das mulheres, né, para a terra das mulheres. Qual que é a questão, então? Né? É uma terra que há 2000 anos as mulheres se reproduzem sem precisar, né, da questão da fecundação e tudo mais. Como que isso vai ser justificado? Né? Os homens foram mortos 2000 anos antes com uma erupção vulcânica. Então, a partir de uma erupção, os homens morrem, as mulheres sobrevivem. Os poucos homens que sobrevivem são escravos que mataram os senhores e tentaram dominar a terra e foram assassinados pelas mulheres. Olha como é a inversão. A servidão na utopia de um jeito, a servidão aqui é outra. Quem domina são assassinados pelas mulheres. Então, aquela ideia de que o oprimido ocupa o lugar do opressor. Outra questão central aqui, né, porque a gente está falando de como que a espécie humana vai se manter nesse universo. Então, a maternidade ela vai ser uma questão central. E aí, se na utopia não tinha a propriedade privada, isso vai ser imaginado como algo que não existe mais, a maternidade aqui não é visto como posse. Eu não sou mãe do fulano. Não tem a ideia de que uma mãe é a mãe biológica, mas é uma coisa da maternidade mais social, mais, entre 1 milhão de aspas, tribal. As mulheres se reproduzem por conta própria, partenogênese. E aí, geralmente, isso é muito comum em obras distópicas, utópicas, de ficção científica, de explicar o pormenor ali do corpo para... Não, então, é por isso que há 2000 anos existe essa comunidade de mulheres, porque as mulheres se reproduzem por conta própria. Tem muito a ver com os avanços científicos também, do século XIX para o século XX. Né? Então, a ideia de que a ciência ela estava, né, num ápice, né, nunca antes visto, num tipo de aceleração e de progresso, entre muitas aspas, né, muito inovador. Deus aqui vai ser uma figura feminina, mas ainda há Deus. Olha que curioso. Né? E a mãe, ela vai ser, né, a questão da maternidade, ela vai ser a figura que coloca a criança no mundo, mas não necessariamente a figura que cria. Ela vai ser só o receptáculo, né, o veículo para essa criança vir ao mundo. Então, olha que interessante. Né? É pegar elementos do mundo social, e aí a gente sabendo quem é a autora, de onde, quais são as premissas que ela está saindo, o lugar histórico que ela está inserida, faz sentido, né? A gente consegue, acho que, entender um pouquinho melhor e se essas questões todas elas são transpostas nessa premissa narrativa da distância geográfica, né? E que aí essa terra das mulheres ela vai ser considerada ideal para essas mulheres. E aí o estranhamento desses homens todos de perceber essas regras todas. Faz sentido? Querem comentar alguma coisa? Fala. Eu acabei de ler. Ah, que legal. Deixa eu só dar alguns comentários que são um pouco diferentes. Por exemplo, achei muito interessante que a dominação das mulheres não é através da força nem aquela tentativa de fuga, há um homem que fica muito nervoso, tem que controlar tudo, certo? Mas elas controlam através simplesmente da vigilância, né? E questionam muito. Então, assim, não há um embate, você está certo com a sua visão de sociedade e eu estou certo com a minha. Através das perguntas, elas vão entendendo a sociedade que nós vivemos, que nós vivemos, e tentam contrapor com a dela. E vão construindo e vão repassando isso para todas as mulheres, para 6 milhões de habitantes. Isso é muito interessante. O conhecimento flui facilmente entre todos. Então, elas vão descobrindo que elas são muito curiosas e vão passando para todos. Né? Segundo, que quando você fala de Deus, ele é muito pouco citado. E também lá não existe vida eterna. A vida eterna você é mãe, você vai passar para a filha, você continua a vida. Então não
não há esse paraíso. Eu fiz essa pergunta, mas por que vocês querem um paraíso? Não, vocês não sonham com a eterna felicidade, mas a gente é feliz, eternamente feliz aqui. Então, há esse contraponto bem grande. Eu estou achando fantástica a visão dela em 1920 sobre feminismo, né? Porque Exato. feminismo, assim, parece que está escrevendo agora. O que ela busca lá, a gente não conseguiu alcançar, vocês não conseguiram alcançar hoje. Né? Então, assim, é impressionante, isso me chocou muito, né? Parece uma obra atual. Sim. Que ela está buscando lá não se atingiu hoje, né? Exato. No século depois. Exato. Vão ter elementos, né, que as obras utópicas, essa capacidade de imaginar, que talvez mesmo a gente nunca alcance, porque ela vai ocorrer só na esfera das ideias mesmo, né? Que é justamente essa ideia de, bom, e se, o que eu preciso fazer, então, para talvez um dia chegar? E esse valor é tão básico, Uhum. que já teve, né? Se for pensar na antiguidade, como você mesmo Claro. falou, já existiam culturas matriarcais. Exato. Então, nesse caso, não é uma coisa que nunca foi conquistada. Exato. É diferente. É diferente de você imaginar um mundo perfeito, que é não, todo mundo se dá bem, não há egoísmo, todo mundo trabalha pelo bem comum. Isso realmente eu acho utópico, né? Mas você querer que as coisas sejam iguais perante sexo ou perante minorias, isso não me parece utópico, entendeu? Me parece utópico. Porque querer que todo mundo alcance o bem comum e que todo mundo, ninguém vai ser egoísta, não vai haver maldade, sim, para mim me parece utópico. Mas essa tentativa de conquistar a igualdade me parece utópico. Então, por isso me chocou. Ela está querendo são direitos básicos. Né? Exato. Que ela, quando há o contraponto entre um mundo e outro, o que se discute ali é coisas básicas. Mas como assim a mulher, no seu mundo, vive dentro de casa? Mas ela faz o quê? Mas ela cuida do filho. E tem servos. Mas tem servos para quê? Mas ela ganha bem, ganha mal? Exato. Então, é isso que me chocou, entendeu? São coisas simples. Sim. Muito tópicas. Sim, é muito curioso que tanto o More quanto a Charlotte tem coisas que ainda não chegamos, né? Ainda não chegamos nesse tipo de conquista. Né? Estamos aí até hoje tentando, né, elaborar isso. São premissas do nosso mundo social contemporâneo, né? Que lá em 1915 ainda reverberavam muito, né? Enfim. Pelo que você falou, Fala. só meninas, por exemplo. Vamos ver um trechinho, justamente isso dessa questão da natalidade, né? E aí, isso aqui é um recurso muito comum também. O debate e a discussão de um personagem com o outro para construir como que o mundo funciona. Às vezes é um narrador que vem e explica, é uma tutora que vem e ensina, às vezes é um bate-boca de um personagem com o outro que a gente está observando e aí dá para perceber como as coisas funcionam. Você quer que acreditemos, aí um deles perguntando, né, que por 2000 anos existiram apenas mulheres aqui e que nasceram apenas meninas? Exatamente, respondeu Somel, assentindo com gravidade. Claro que sabemos que entre outros animais é diferente, que há pais bem como mães, e vemos que vocês são pais, que vêm de um povo onde há os dois tipos. Vocês, olha aí, né, o embate da gente vendo um personagem batendo boca com o outro, não o narrador trazendo isso, né? Estivemos esperando, vejam, que falassem conosco, ensinando sobre o seu país e o resto do mundo. Conhecem tanto, enquanto nós conhecemos apenas nossa terra. Ao longo dos estudos, nos esforçamos para contar-lhes sobre o grande mundo lá fora. Desenhar esboços, mapas, até fazer um globo com uma fruta esférica. Mostrar o tamanho, comparar países e contar dados sobre os povos. Tudo isso muito superficial e um pouco confuso, mas elas entendiam bem. Olha só. O homem, né, o sociólogo que vem e explica, elas até entenderam o que a gente quis dizer. Sendo que eles não entendem como que a sociedade delas funciona. Né? Então, quem que não está entendendo o quê aí? Né? E vejam como que, a partir disso, né, 2000 anos, e aí o número 2000 anos remonta muito para um cristianismo, né, tem toda uma simbologia, não é há 5.000 anos, não é há 10.000 anos, é há 2000 anos, em 1915. Né? Então, né, uma carga aí também moral muito, muito forte. E aí, a partir disso, a partir deles tentando entender, eles tentam explicar como que funciona o mundo deles, elas tentam explicar como que funciona o mundo delas, e é a partir desse o conflito
ele está um pouco nisso, né, desses dois universos completamente diferentes. E aí a questão da natalidade, né? Por 5 a 10 anos, trabalharam juntas, fortalecendo-se e se tornando mais sábias e cada vez mais apegadas umas às outras. E então o milagre ocorreu. Uma dessas jovens deu à luz. Claro que todas pensaram que deveria haver um homem ali, mas não encontraram nenhum. Então decidiram que se tratava de um presente dos deuses e colocaram a mãe orgulhosa no templo de Maia, a deusa da maternidade, sob vigilância extrema. E ali, conforme os anos passaram, essa Mulher Maravilha deu à luz a 5 filhas. Fiz o possível, interessado que sou por sociologia e psicologia social. Olha que interessante, até aqui elas trabalharam, uma delas deu à luz, elas decidiram. Aí ele vem para a primeira pessoa. Eu fiz o possível. Aí ele tentando entender. Interessado que sou por sociologia e psicologia social para reconstruir na minha mente a posição real dessas mulheres antigas. Havia cerca de 500 ou 600 delas. E eram crias de harém. No entanto, pelas poucas gerações precedentes, foram criadas em uma atmosfera de luta tão heróica que a descendência deve ter se fortificado. Evolucionismo Darwin total, né? Ao atingir a idade de 25 anos, começaram a engravidar. Cada uma, como a mãe, deu à luz a 5 filhas. Então vai ficando a proporção, né? Uma deu 5, que depois deu 5, que depois deu 5. Né? Havia, então, 25 novas mulheres, em letra maiúscula, novas mulheres, mães por direito. E o espírito do país passou do luto e da coragem resignada para a alegria orgulhosa. A ênfase no caráter utópico. Então, não estava conseguindo, né, o problema da natalidade, isso se soluciona, isso vai trazer alegria. As mulheres mais velhas, aquelas que se lembravam dos homens, morreram. As mais jovens, do primeiro lote, também. Depois de um tempo, então, sobraram 125 mulheres oriundas da partenogênese, fundadoras de uma nova raça. Olha como que aqui, nossa, essa parte final ela é muito século XIX. Né? Positivismo, uma nova raça, um darwinismo social, uma categoria superior à outra. E aí as que se lembravam dos homens morreram. Então, para apagar, não se sabe mais, não tem registro mais. Né? E é as do primeiro lote. Olha a ideia de produção em massa, né? de Fordismo, né? E aí sobraram 125 mulheres oriundas da partenogênese. E aí isso do 5 por 5, 25, né? E tudo mais. Então vejam como que, ao mesmo tempo que é absurdo, isso está extremamente verossímil. Está completamente encaixado. E a gente só consegue entender essa parte final porque tem toda as cartadas narrativas. Eu apresento isso, depois eu apresento aquilo, aí eu coloco um personagem conversando com outro, aí vem uma figura que explica, e aí aparece, né, meio que os elementos todos eles vão se construindo. Me digam, observações desse trecho, me contem. Opa! Fala. Uhum. E, no caso, as mulheres delas conseguiram se reproduzir vindo dessa deusa da maternidade. Uhum. Como que associa? E olha que interessante, a divindade não é uma figura que vem dos céus, mas a divindade são as mulheres. Então, a mulher aqui como um ser sagrado. Faz sentido? Que é diferente do que vir uma criatura das nuvens e, sei lá, uma coisa bem ficção científica. Dá um raio na água, a pessoa bebe a água e solucionou o problema. Mas a solução, o milagre, vem do corpo delas. Exato. Por não ter mais homens, o corpo para não acabar com a sociedade, com as mulheres, o próprio corpo evoluiu para conseguir ter filhos sem necessidade de homem. Exato. Total darwinismo. A ideia de evoluir a ponto de superar os homens. Faz sentido? O que mais? Me digam, me contem o que vocês acharam aí desse trecho. Coisas interessantes.
Quando ele fala de psicologia, por exemplo, Freud vai aparecer nessa época, virada do 19 para o 20, a psicanálise, né? Interessado que sou por sociologia e psicologia social, como se só o olhar dele de psicologia e sociologia fosse o que vai validar todo esse bug mental dessa sociedade toda, né? Exato. Exatamente. Para causar estranhamento, né? Olha, É. eu sou da área e não consigo. É. Nem eu consigo entender. Imagina vocês, réis mortais. Ela traz um pouco essa coisa do sábio do homem branco, né? Da Uhum. figura desses caras. Tipo, só esses caras vão conseguir traduzir e levar essa compreensão que não é uma questão para elas, aparentemente, né? É. Para elas já estava resolvido. A questão vem a partir da opinião, da posição dele que não entende. Exato. Exato. Tanto que no outro trecho, ele faz uma pergunta gigantesca. Exatamente. Então, vocês não conseguem se reproduzir? Não. Porque há 2000 anos já é assim. Né? É bem o contraste de que para elas isso já está sedimentado, isso já está posto, e ele está ali. Né? Os três estão tentando entender. Tem mais alguns trechinhos. Aí isso do embate, né? A comparação dos mundos. Quanto mais eu aprendia, mais apreciava o que essas mulheres haviam conquistado. E menos orgulho sentia do que nós, com toda a nossa masculinidade, fizéramos. Entendam, elas não tinham guerras. Não tinham reis, nem padres, nem aristocracia. Eram irmãs e, conforme cresciam juntas. Não competindo, mas em ação unificada. Isso aqui é muito do movimento feminista, né? Eu não sei dizer quando que o conceito de sororidade, né, dentro do feminismo vai aparecer, mas essa ideia de que não há competição. É colaborativo. Né? É pensar no viés feminista que ataca as estruturas do patriarcado, né? Exatamente. São essas que ele coloca, né? A questão das guerras, leis, o sacerdote homem. Exato. As instituições, né? A monarquia, a igreja, o Estado. Queremos tanto saber, vocês têm o mundo todo para nos contar e nós temos apenas nossa terrinha. E há 2 de vocês, os 2 sexos, para se amar e se ajudar. Deve ser um mundo rico e maravilhoso. Conte-nos. Que trabalho nesse mundo os homens fazem, que não temos aqui? Tudo, respondeu Terry, grandiloquente. Os homens fazem tudo entre nós. Ele endireitou os ombros e expandiu o peito. Não permitimos que nossas mulheres trabalhem. Mulheres são amadas, adoradas, honradas e ficam no lar para cuidar das crianças. O que é lar? Perguntou Somel, um tanto sonhadora. Mas Ava implorou. Contem-me primeiro. Mulher nenhuma trabalhava mesmo? Ora, sim, admitiu Terry. Algumas precisam, as mais pobres. Terry. Por volta de quantas no seu país? Cerca de 7 ou 8 milhões. Atalhou Jeff, malicioso como sempre. Né? É só algumas. 7, 8 milhões. Coisa pouca, não é nada. Então, olha que interessante. Né? O embate aqui, ele está no discurso direto. Não tem nem a intermediação do narrador. Uma personagem fala, o outro fala, e aí a gente infere esse estranhamento por conta de bagagem histórica, contexto, né? Enfim. A leitura, por exemplo, de uma figura, um homem, do começo do século XX, vai ser totalmente diferente do que a leitura que a gente vai fazer agora. Né? Mas é muito interessante como que, a partir do discurso direto, a gente tem acesso ao que o personagem está falando, e aí depois o discurso direto é a percepção do narrador. Ele vê que ela está um tanto sonhadora. É a percepção dele, da mulher perguntando de como seria o trabalho nos Estados Unidos. Ele vê ela como sonhadora. A gente não sabe se ela está perguntando isso de uma maneira sonhadora, porque ela não é a narradora. Né? Zava implorou. Para ele, ela está implorando. Né? E aí, se fosse a perspectiva dela, ela ia descrever ele de outra forma. Né? Fala, pois não. Pode falar. Porque elas parecem tão interessadas quanto eles estão interessados. Vai ter um pouco isso do... Depois que eles saem da fortaleza e adentram,
na sociedade, vai ter esse momento de um vai achar o outro exótico, um vai achar o outro estranho de querer saber, não, mas como é que faz? Como é que é isso? Como é que é tal? Mas o tempo todo, esse embate ele está sendo contado sobre o ponto de vista do homem. Então, é meio que a percepção que ele tem desse embate. O olhar que ele vai ter desse estranhamento, e aí ele percebendo as perguntas que elas fazem para eles. Né? Fala, pois não. O que eu achei interessante é que os três viajantes, os três têm coisas diferentes. É, Então, sim. ele é o mais patriarcal, o mais machista de todos. É. Aí tem o Jeff que idealiza a mulher perfeita, ele faz tudo com a mulher. E o terceiro, que é o narrador, que ele é o mais equilibrado, digamos, dos dois. Uhum. Então, o que é legal é que tu vê a visão de cada um. E É. cada um vê o mundo dele de uma maneira diferente. Sim. De uma maneira que o mundo dele é ideal e está louco para voltar. O Jeff quer ficar. É, Né? exato. O narrador fica na dúvida se fica ou sai. É. Três visões diferentes que a gente vê no livro, mesmo sendo contado pelo narrador. Sim, 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 total. É. O conflito aqui é esse embate cultural. Cultural, social, histórico, né? E aí a questão biológica, né, da premissa do nascimento, né? Enfim. Aí os símbolos. Vão ter símbolos muito interessantes. A floresta, né, que ela vai envolver... A floresta é quase como que um personagem aqui também, né, na obra. Porque vão ser árvores frutíferas que envolvem essa terra. E é como se fosse um grande jardim. Então, não é nos trópicos, mas não é a vegetação de trópico. É meio que aquele jardim quase que planejado. Né? E a questão do fruto. Adão e Eva, o fruto, a mulher. Então, o fato de ter só árvores frutíferas vai ser muito simbólico. E essa floresta, que envolve a Terra das Mulheres, ela está dominada pelo controle humano dessas mulheres aqui. Então, não é uma floresta selvagem, incontrolável, nossa, né? Mas o espaço da floresta é racional também. O que a natureza não tem nada de racional. Né? Então, isso é muito simbólico, porque é um ecossistema que ele é eficiente, que ele é belo. Então, ele vai ter uma coisa ali, né, do idílico e tudo mais, não vai ser explorado, né, pela a questão industrial e tudo mais, mas é uma floresta muito, muito eficiente, muito técnica, muito ali, né, quase uma estufinha que ela está sendo controlada, foi, né, enfim, domesticada por essas mulheres. E aí, a floresta dá para ser vista como uma personagem, porque os aspectos que vão ser positivos florescem e prosperam, e os aspectos que vão ser negativos são eliminados. Darwin total e absoluto, de novo, né? Uma perspectiva branca. Exato. Do norte. Exato. O que é esse trópico, né? Esse distanciamento? O que isso significa? Como que isso está... você chegar nesse trópico distante, ele está domesticado, ele funciona, ele não é, né, selvagem, 1 milhão de aspas. As mulheres forçam gentilmente a natureza a cooperar, que é aquilo que você estava falando, né? Elas não são violentas, elas não precisam impor a força. Então, é meio que uma harmonia entre as mulheres e a natureza, como se fossem um só, mas uma harmonia racional. Por isso que isso vai ser... E se o domínio humano sobre a natureza fosse racional, e se o controle da natureza não fosse caótico, ele fosse harmonioso? Isso também é um caráter extremamente utópico aqui. Né? Total. E aí a prisão, né? Os homens, eles chegam e vão ser colocados numa fortaleza ali para passar por um espaço de treinamento, quase como que um quartel ali, né? Um lugar bem hostil, que tem muito a ver com o olhar que a Charlotte faz do confinamento doméstico, da mulher ficar presa no espaço doméstico como se aquilo fosse, né, uma prisão. Né? Para eles vai ser essa prisão dessa fortaleza, que é um